Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 6. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, hoje de maneira diferente, hein? Hoje sem bata, hoje a gente já está no ritmo das férias, hein, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês já estejam também nesse mesmo ritmo, já entrando nas férias. Esse é o nosso último encontro desse semestre, hein, pessoal? A gente retorna em agosto com tudo, mas por hora a gente também precisa fazer uma pausa, não é mesmo? Então, gente, vamos, que hoje nosso encontro é aquele encontro de revisão, para a gente finalizar o semestre com mais alguns exemplos de como se comunicar em inglês utilizando o futuro. Tá ok, gente? Então, vem que nosso encontro está começando. Sejam todos muito bem-vindos, olha só. Pessoal que nos acompanha, pessoal de Eliseu Martins, sejam muito bem-vindos. Galerinha de Hugo Napoleão, sempre aqui presente, sejam todos muito bem-vindos também. É um prazer estar com vocês. Pessoal de São Francisco do Piauí, é sempre uma honra ter vocês aqui na nossa sala de aula. Pessoal de Santa Rosa do Piauí, sejam também muito bem-vindos. Galera, para o encontro de hoje, a gente vai fazer uma breve revisão. Olha só, vamos falar então sobre futuro. E para diferenciar o futuro na língua inglesa, a gente vai falar um pouco sobre futuro simples e também sobre futuro imediato, tá bom? E aí, é claro, no meio disso tudo, a gente vai resolver algumas questões, que é para que fique bem claro, para que a gente saia do encontro de hoje com bastante conteúdo sobre o futuro na língua inglesa. Vamos que vamos, gente? Todos estão preparados? Vem, que nosso encontro está só começando. Olha só. Galerinha, eu sou o professor Adriano, vocês já me conhecem. Nossa aula é de inglês, a nossa English Class, vocês já sabem. E como conteúdo para a aula de hoje, vamos falar do future. Vamos falar de futuro, né, gente? Vamos falar de futuro simples, vamos falar de futuro imediato. E, é claro, vamos fazer essa revisão trazendo bastante exemplos, muitos textos, para que fique bem claro para todo mundo, beleza? Vamos que vamos então, gente? Olha só, roteirinho do encontro de hoje, vamos falar de futuro simples. Professor, por que você chama simples? Gente, a gente chama futuro simples porque não tem outro nome. A verdade é essa, porque não é simples, sabe? Tempos simples, somente presente e passado. A gente chama de futuro simples o uso do futuro a partir da expressão will. Beleza, gente? Então, quando você observa esse will, você já pensa logo de cara. Futuro. Às vezes, pode ter um outro significado. Tenha muito cuidado. Mas, na grande maioria das vezes, esse will vai marcar futuro. Tá ok, gente? Professor, quais são outras possibilidades? Quais são outras opções que essa palavra will nos traz? Gente, esse will, ele pode ser usado para permissões. Esse will pode ser utilizado para uma promessa. Mas pensa comigo um pouco. Uma promessa, gente, é ou não é uma coisa que você vai fazer ou não no futuro? Então é por isso que a gente usa o will. Tá ok, gente? Esse will também é utilizado para expressar futuro. Esse will pode significar também uma coisa que sempre acontece ou que não quer acontecer, tipo uma criança que não quer comer, que está fazendo birra, você pode usar o will. Ou uma máquina que não quer funcionar, um computador que não quer funcionar, também você pode utilizar will. Tá ok, gente? Então, de cara, pensar em futuro em inglês é pensar em will. Tudo bem, gente? As duas coisas estão sempre bem próximas. E nossa segunda opção, professor, é pensar nesse tal desse futuro imediato. Gente, o que é o futuro imediato? É o verbo to be, mais a expressãozinha going to. Beleza, gente? Se eu penso em futuro imediato, eu penso em verbo to be, mais going to. Professor, qual é a diferença dos dois? É diferente, deve ser diferente, não é? É diferente. Qual é a diferença, gente? Esse will é aquele futuro que você não planejou.
é aquele futuro que ainda está incerto. É aquele futuro que às vezes você acabou de tomar a decisão também. Aí você usa o eu. Você acabou de tomar aquela decisão. Imagina só que o telefone tocou. Aí você vai e diz, eu atendo. Você acabou de tomar aquela decisão. Eu é quem vou atender. Ou que a campainha bate. Na hora que a campainha toca, você pensa, eu atendo. Você acabou de tomar aquela decisão. Você acabou de decidir. Tá ok? Esse é o uso do futuro utilizando o eu. Já o futuro utilizando o be going to, não, gente. O uso do be going to é um futuro certo, galera. Be going to é aquele futuro pronto, é um futuro próximo, é um futuro imediato. Não tem como dar errado. É aquele futuro planejado. Tá ok, gente? Você planejou antes. Então, se você fala assim, eu vou viajar em inglês, se você utiliza o eu para dizer que vai viajar no futuro, essa viagem ainda não está certa, viu? Você ainda não tem certeza se você vai. Você não tem certeza para onde você vai, com quem você não tem certeza. Ainda não planejou, não deu tempo de planejar ainda. Agora, se você utiliza be going to, aí não, gente. Aí é uma certeza. Aí você já está afirmando porque você planejou. Ah, sim. I'm going to travel. Eu viajarei, mas eu já tenho certeza. Eu já comprei as passagens, eu já fiz as malas, eu já sei onde eu vou ficar, eu já sei se eu vou é de avião, é de ônibus, é de carro. Eu já planejei tudo. Tá ok, gente? Essa a diferença entre o futuro simples e o futuro imediato. Professor, mas só falando assim fica um pouco complicado, né? Vamos praticar? Também vamos fazer isso no encontro de hoje. Let's practice. Esse é o nosso terceiro ponto. Vocês já sabem, é a prática que leva à perfeição. Não é mesmo? Então vamos que vamos. Galera, habilidades. Qual a habilidade que nós vamos desenvolver no encontro de hoje? A habilidade será a seguinte. Hoje nós vamos utilizar as ferramentas digitais de informação e comunicação para participar de diferentes práticas de linguagem. É claro, pensando em diferentes campos de atuação e explorando o tempo futuro da língua inglesa. Tá ok, gente? Então é isso. Vamos que vamos? Vamos lá. Take a look. Dá uma olhadinha, então, mais de perto. Como é que a gente vai trabalhar no encontro de hoje? É hora da revisão. Vamos lá? Vamos revisar, então, o futuro. Pessoal, a gente já tem falado em alguns encontros sobre o que é o futuro, não é mesmo? Futuro é aquilo que ainda não aconteceu, que ainda está por acontecer. E esse futuro, gente, como a gente já dividiu agora há pouco, pode ser um futuro que você já planejou ou um futuro que você ainda não tem certeza. Um futuro incerto, que você ainda não teve a oportunidade de planejar. Então vai depender, é claro, de como é que esse futuro se comporta. Vamos que vamos? Olha só. O primeiro deles é o que a gente chama convencionalmente de futuro simples, ou simple future. Por que a gente chama de simples, professor? Porque não tem uma definição melhor. A verdade é essa. Porque, na verdade, esse futuro é aquele que se utiliza de um verbo que a gente chama de verbo modal. Tá ok, gente? Como assim modal, professor? É aquele que expressa modo. O modo como alguma coisa acontece. No caso aqui, o futuro. Então, gente, esse verbo modal é o verbo will. Pensando, então, na estrutura da minha frase, como é que eu monto, professor, a frase? Faz aí, tipo, uma fórmula pra gente. Simples demais. Você vai ter o seu sujeito, verbo, objeto. Agora, aqui no verbo vai ter um detalhe. Por quê? Porque vão ser dois verbos. Professor, e qual vai ser o verbo 1? O verbo 1 vai ser o verbo will. É o seu verbo auxiliar que fala de futuro. E o seu verbo 2? Seu verbo 2 vai ser o seu main verb, ou seja, o seu verbo
principal. Tá bom, gente? Main verb, verbo principal. O que significa isso, professor? O verbo principal é aquele verbo que vai expressar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Tá bom? Esse é o nosso conjunto de possibilidades para verbo principal. Em outras palavras, sua frase vai ter 2 verbos. Professor, só isso? Só isso. E não vai importar quem é o seu sujeito. Tanto faz se é a primeira pessoa, se é a segunda, se é a terceira, se está no singular, se está no plural, tanto faz. O eu, ele não altera. Outra coisa, o seu verbo principal também não altera. Por quê? Porque o verbo eu não deixa. Esse verbo eu, ele vai obrigar o verbo principal a ficar na sua forma base, a ficar na dele. Ele não vai incluir ing, ele não vai incluir ed, ele não vai incluir es, nada disso, gente. Nem um chu entre a... Não, nada. Ele não deixa. Então, vai ficar sempre assim. Will mais verbo principal na sua forma base. Tá ok? Professor, o que é a forma base? É o verbo no infinitivo sem to. Só isso. Simples assim. Verbo no infinitivo sem o to. Belezinha? Simples assim. Professor, mas está muito fácil. Vai complicar? Não, pode ser. Olha aqui como é que a gente complica. Olha só. Se ao invés de aparecer o eu, aparecer apóstrofo LL, o que é que você vai fazer? Você vai colocar os seus óculos de visão 3D e vai enxergar que esse apóstrofo LL significa o eu. Professor, então se eu encontrar assim, ó, I, apóstrofo LL, eu tenho que entender que isso aqui é I will. Perfeito. Só isso. E se for ela, she, apóstrofo LL, she'll. Ah, professor, então não é difícil não, né? É só entender que esse apóstrofo LL significa will. Só isso, gente. Só isso, nada mais. E se for eles no plural, professor, como é que fica? They, são eles, apóstrofo LL. They'll. Pronto, está resolvido. Só é colocar o apóstrofo LL. E se for ele, se for você, professor, se for a segunda pessoa, you, apóstrofo LL. Gente, só é isso, nada mais. Tá bom? Professor, se eu tiver nas formas interrogativa e negativa, como é que eu faço? Simples demais, meu querido aluno. Use e abuse desse will. Não esqueça, esse will é o seu auxiliar. Ele está aí para te ajudar, ele serve para isso. Então, gente, na forma negativa, como é que você faz negativa? Não é adicionando not, não é dizendo não. Simples assim. Então, ó, se você soma will mais not, olha como é que fica, ó, won't. Esse aqui você tem que ter muito cuidado, tá ok? Para não confundir. Won't, tá ok? Na hora que você vê won't, não tem como ser outra coisa. Will, not. Beleza, gente? Won't significa will, not. Beleza? Cuidado para não confundir com outra coisa qualquer. Professor, isso é na forma negativa, não é? Beleza. E na interrogativa, como é que eu faço para interrogar? Para fazer uma pergunta, troca as posições. Inverte o seu will com o seu sujeito. É só trocar. Ó, will you e interroga. Will she e interroga. Está resolvido, está feito a sua pergunta utilizando o futuro do verbo will. Tá ok? Esse é o nosso chamado futuro simples, pessoal. Show de bola? Tranquilo e favorável? É assim que a gente forma o futuro simples. Então, olha só para trazer aqui alguns exemplos para vocês. Olha só. Primeiro exemplo, she will win the exam. Ela vai, ou melhor, você vai, é segunda do singular. You will. You, sujeito, will, futuro, win, verbo principal, the exam, objeto. Tá resolvido. Então, você vencerá
o exame. Você vai ser campeão nesse exame. Você vai conseguir sucesso nesse exame. Olha mais um aqui na forma afirmativa, ó. I will see you later. Eu, verbo ver. Como é que eu traduzo? Eu vejo você depois. Eu verei, né, plural? Eu verei você depois. Mais um exemplo. She will help him tomorrow. Help é o verbo ajudar. Will, futuro. Ela ajudará ele amanhã. Ela vai ajudar ele amanhã. Mais um exemplo. He will be there soon. Will be. Olha só, professor, o verbo to be não é ser ou estar? Então, ele estará. Ele vai estar aí logo, logo. Soon é já, já. Logo, logo. Então, tá aí, ó. He will be there soon. Ele estará logo, logo aí com você. Professor, e se a gente for utilizar a forma negativa, como é que eu faço? Na negativa, ó. He will not. Ou ainda, won't. A mesma coisa, não esqueça. Will not, won't. Ele não vai ligar para você. Ele não vai te chamar. He won't call us. Mais um. Will not ou won't. Então, eu não vou ficar nesse hotel. Ah, decidi, não vou ficar nesse hotel, não. I won't stay this hotel. Vou ficar aqui, não. Professor, e se eu voltar para a forma afirmativa, usando o will? Tanto faz o sujeito? Tanto faz o sujeito. Olha aí, ó. Yomada, sua mãe. A sua mãe vai amar você para sempre. Tá aí com uma verdade, viu? Sua mãe vai amar você para sempre. Your mother will love you forever. Sua mãe amará, não é plural? Ou melhor, não é futuro? Vai amar você, amará você para sempre. Professor, e se eu for fazer uma pergunta, como é que fica? Inverte, troca as posições. Olha aí como é que fica. Will you wait for me? Você vai esperar por mim? Você esperará por mim? Observa a troca aí, ó. Will you? Mais uma. Will she do it again? Ela fará isso de novo? Ela vai fazer isso de novo? Will she do it again? E a última, formazinha afirmativa de Boreste. We will see better days. Nós veremos dias melhores. Está aí uma expectativa que nós sempre temos, né, gente? Nós teremos, nós veremos dias melhores. Não é isso, gente? Maravilha, pessoal. Aqui, então, nós vimos alguns exemplos que se utilizam desse futuro, que a gente chama de futuro simples. É aquele futuro que se utiliza da expressão chave, o verbo modal, will. Show de bola. Vamos, então, para o uso desse verbo will. Pessoal, a gente já falou sobre isso no começo da aula. Não custa nada reforçar. Esse verbo will é o tempo verbal que expressa a ação futura incerta. Aquela ação que ainda não foi planejada. Vimos isso agora há pouco, hein? O exemplo da viagem é um exemplo muito bom. O exemplo da viagem é eu viajarei. Se eu digo usando o eu, aí você ainda não tem certeza. Você ainda não planejou. Você pensa em viajar, mas ainda não tem essa certeza. Esse plano ainda não foi elaborado. Então, é um futuro incerto. É um futuro não planejado. E aí você transmite ideias, fatos, ou ainda decisões, olha só, recém-tomadas. Você acabou de decidir por aquilo. Acabou de decidir por aquilo. Então, é uma ação, uma ideia ou uma decisão recém-tomada. Beleza, gente? E é claro, isso também pode ser tratado quando você fala em promessas ou ainda expectativas para o futuro, tá bom? Promessas ou expectativas para o futuro. Beleza, gente?
Esse é o uso do verbo eu. Professor, vamos analisar então esta primeira tirinha. Observa só. Esse texto é bem legal, tá, pessoal? Bem legal mesmo. Observa só. Professor, eu consigo observar esse personagem aí. Eu não sei quem é ele, mas vamos observar o que ele está fazendo. Para quem não reconheceu a imagem dessa pessoa que está aí, olha só, caricaturada, observa bem aí. No cinto dessa pessoa, no cinturão, tem o nome dele. É o Putin, é o Vladimir Putin. Quem é esse cara, pessoal? Vocês lembram quem é esse cara? O Vladimir Putin é o presidente da Rússia, né, galera? É aquele cara que está mandando e desmandando no país já há alguns mais de 20 anos, né, galera? E aí, pessoal, a gente pode lembrar, olha só, que ele está comandando a Rússia. E aí a gente pode lembrar também, contextual, informação de contexto, pensar que nós estamos vivendo a invasão da Ucrânia, né, pessoal? Nós temos aí o Vladimir Putin nesse contexto. É ele quem está encabeçando, chefiando esse confronto, essa invasão, não é isso, gente? Pessoal, vamos observar o que ele diz. Antes de ver o que ele diz, observa a imagem. O professor, ele está sem camisa. Será que isso quer dizer? Não sei não, deixa aí. Mas a imprensa costuma mostrar sempre ele sem camisa, viu, gente? Mostrar força, mostrar masculinidade, enfim, tá aí, né? E aí, pessoal, na primeira imagem, olha o que é que ele tá fazendo. Ele tá com a mão assim posta, né, pessoal? Com a palma da mão assim mostrando. O que será que isso significa, galera? Não sei, professor, talvez seja uma promessa, né? Talvez ele esteja prometendo alguma coisa, talvez. Vamos observar então. Olha o que é que o texto verbal diz. Olha o verbal, diz assim, ó. I assure you, eu dou certeza para vocês. I will not, opa, will not, olha aí, ó, futuro negativo. Will not, eu não return, eu não retornarei aos dias, to the days, da cortina de ferro, the iron curtain. Professor, o que foi essa famosa cortina de ferro, professor? Gente, a cortina de ferro foi como ficou conhecida a disputa hegemônica entre dois países, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Estou falando de geopolítica lá da segunda metade do século XX. Não é isso, gente? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a queda, o desfacelamento da União Soviética, em 1991. E, professor, é aula de inglês ou é aula de geografia? Ou é aula de história? Gente, as duas coisas. A gente pode não, a gente deve misturar e entender as coisas junto. É importante, pessoal. É importante. Muito boa noite, Luiz Felipe. Seja muito bem-vindo, hein? Ligadinho aqui no canal. Que coisa boa. Gente, a participação de vocês sempre é muito importante. Vocês sabem disso, né, gente? Mas não custa lembrar. A participação de vocês sempre deixa nossos encontros mais interativos, nossos encontros mais aconchegantes, inclusive. É muito difícil, viu, pessoal? A gente ficar falando aqui só para as máquinas, às vezes, só olhando aqui para uma câmera. É muito melhor quando vocês participam, quando vocês fazem perguntas, quando vocês pedem, às vezes, até para a gente repetir de alguma outra maneira. Isso é sempre legal, gente. Interação. Falem com a gente. Nós, professores, certamente estamos aqui abertos para esta comunicação, para responder vocês, para tirar essas dúvidas. Estamos sempre por aqui, tá? Gente, voltando aqui, a gente falou um pouco do contexto, olha só.
Professor, a gente voltou lá para depois da Segunda Guerra Mundial e tal, dessa cortina de ferro, esse embate, essa luta, que não foi uma luta armada, né, pessoal, entre Estados Unidos e União Soviética, não foi a chamada Guerra Quente, mas foi a conhecida Guerra Fria. Então era uma guerra ideológica, uma guerra de ideias, procurando saber quem era o melhor de todos. E agora, né, pessoal, a gente percebe aí, olha só, o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, que é o maior país, olha só, o maior país que restou da União Soviética, né, gente? E aí ele tá, olha só, afirmando aí, olha só, eu prometo, tá aí com a mãozona aí, ó, eu prometo, é uma promessa que eu estou fazendo. Nós não retornaremos com esses dias aí de cortina de ferro. Mas olha o segundo quadrinho, gente. Olha o segundo quadrinho. Professor, no primeiro quadrinho, nós não conseguíamos ver a mão esquerda dele, ó. Estava escondida. Já no segundo quadrinho, olha só o segundo quadrinho. Agora a gente consegue ver a mão dele, hein, gente? Agora você percebe o que é que ele está segurando aí, olha só. Aí ele diz assim, I prefer, olha o que é que ele prefere. I prefer the iron fist. Já que eu estou falando de ferro, eu prefiro o punho de ferro. Olha só aí a mão dele aí, ó. A mão dele está segurando esta luva de ferro, que a gente chama de manopla. Não é isso, gente? Uma manopla é uma luva de ferro, né, galera? É uma luva de ferro. É uma luva de ferro. Tá aí, olha só. Professor, o que ele quer dizer, então, aí com esse punhos de ferro? Ele está falando aí, gente, desse poder, né, que ele exerce. Que ele não vai mandar de forma branda, não. Ele vai mandar, olha só, com punhos de ferro. Dá pra gente entender, né, pessoal? Dá pra gente entender, né? Professor, e qual é, então, o humor dessa tirinha? Gente, tirinha é para gerar humor, né, galera? É para gerar humor. Todo texto não tem um objetivo? Qual o objetivo de uma tirinha? Gerar humor. Como é que a gente faz para gerar humor, galera? A gente tem algumas opções. A gente pode gerar humor a partir de críticas e a gente pode gerar humor a partir daquilo que é absurdo, né? No caso aí, mais parece uma crítica, não é isso, gente? Uma crítica que é feita, olha só, ao regime do Vladimir Putin. Tá ok, gente? Pessoal, quem elaborou esse texto foi o professor Adriano? Não. Quem elaborou esse texto está aqui a fonte, ó. sunjournal.com. Foi esse aqui o site de onde a notícia foi retirada. Tá ok? Isso aqui, olha só, no dia 6 de março ainda de 2022. Agora recente, né, pessoal? Aqui foi um exemplo para vocês perceberem o quê? O uso desse will, né, galera? Aqui, ó, esse will, I will not, eu não retornarei. Ele está fazendo o quê, gente? Ele está fazendo uma promessa, ó. Pensa um pouquinho novamente. Promessa é o quê? É uma coisa que você vai fazer ou você não vai fazer no futuro. Não é isso? Isso é que é uma promessa. E pensando nisso, galera, na grande maioria das vezes, quando você faz uma promessa, você usa a primeira pessoa, né? Você fala de si mesmo. Ninguém costuma fazer promessa para os outros pagarem, né? Pelo amor de Deus, aí não dá. Promessa a gente faz para a gente mesmo. É o que ele está fazendo aí, ó. Eu deixo vocês essa certeza de que eu não retornarei aos dias de cortina de ferro. Beleza, gente? Tá aí o nosso texto exemplo. Vamos praticar? Vamos fazer mais uma questão? Agora essa aqui tem uma questãozinha depois. Vamos que vamos para esse texto, olha só. Ih, professor, esse texto aqui é legal demais. Parece ser mais uma tirinha, né, gente? É mais uma tirinha, observa só. Mas agora, essa tirinha, ela tem, olha só, um gênero textual dentro da tirinha. Que gênero é esse, galera? Observa só que gênero é esse. Professor, eu consigo perceber que isso aqui, ó, é um outdoor. Verdade, gente. Aqui é um outdoor bem grande. Tem até iluminação, ó. Para quando for à noite, as pessoas conseguirem visualizar o conteúdo, né, gente? Professor, para que é que serve um outdoor? Gente, um outdoor é quando você quer difundir uma mensagem, quer espalhar aquela mensagem para todo mundo. Por quê, professor? Porque
você deixa lá para todo mundo ver, né? Você deixa para todo mundo ver. É diferente, olha só, é diferente de uma carta, por exemplo. Por quê, gente? Porque a carta você envia para uma pessoa só. Então, o seu receptor da carta, a pessoa que vai receber, ela é quem vai ter acesso ao conteúdo. Somente ela. Você consegue perceber a diferença entre aquilo que é privado, só para uma pessoa, e aquilo que é público? Olha só. Se você coloca no outdoor, você quer que todo mundo leia. É para todo mundo. Quem é o seu público? É público geral, é para todo mundo. No outdoor é para todo mundo. Quem estiver passando a pé, de carro, de moto, todo mundo que estiver passando vai ter acesso a esse texto. Beleza. Inclusive, olha só, aí tem uma moça que subiu numa escada. Vocês conseguem perceber isso no texto? Tem aí, ó, o carro, ela estacionou o carro e subiu lá. E o professor está escrevendo lá em cima. Então, ela subiu para escrever lá no outdoor. Então, gente, ela está fazendo do gênero outdoor o gênero carta. Você consegue perceber isso? Ela está fazendo de um gênero outro. Ou você já viu alguém respondendo a um outdoor? Não, né? A gente costuma ver isso não, né, galera? O que costuma acontecer? A pessoa faz o outdoor e pronto. A gente passa e lê, a gente só recebe o conteúdo, a gente só recebe a informação. Na grande maioria das vezes, passivamente. No máximo, você concorda ou discorda. Ninguém vai lá para responder aquele outdoor. Não, né, gente? Mas no caso aqui, não. Já que aqui a gente tem uma tirinha, falei mais cedo, né? A tirinha, ela tem como objetivo gerar humor. Professor, como é que a gente faz para gerar humor numa tirinha? Grande maioria das vezes, a gente gera humor em uma tirinha, ou se utilizando de crítica, ou de um absurdo. No caso aqui, gente, mais parece ser um absurdo, né, galera? Mais parece ser algo absurdo. O que é o absurdo? É uma pessoa que desceu do carro, se deu ao trabalho de descer do carro para ir responder um outdoor. Já pensou? Mas também vamos ver o que é o outdoor, né, galera? Vamos ver o que é que tem aí de texto verbal nesse outdoor. Olha só. So, will you marry me? Professor, marry? Marry não é o verbo casar? E não é. Olha aí, então a pessoa resolveu colocar no outdoor um pedido. Olha aí a pergunta, ó. É um pedido de casamento. E ele assinou aqui, ó, Sue, Bob. Sue é ela e o Bob pediu aí ela em casamento. E aí ela, claro, parou o carro para ir responder, né? No. Ih, professor, ela respondeu foi que não. E ainda assinou embaixo, Sue. Tá ali terminando de assinar o nomezinho dela. Professor, então o rapaz passou vergonha? Parece que sim. Fez aí a declaração, o pedido de casamento, ao invés de fazer algo privado, fez algo público. E olha só o no que deu. A resposta dela foi negativa. Mas, professor, ele está usando aí na pergunta o eu. A gente está trabalhando esse eu hoje na aula. Pois não é? Esse eu, ele serve para quê mesmo, gente? Não é para futuro. É ou não é expressão de futuro, gente? A pessoa está pedindo para casar com você. Não é agora, não. Não é esse segundo, não. É depois. Tem que organizar tudo, né, galera? Tem que vestir as roupas adequadas, tem que ver com o padre, tem que ver tudo. Não é só isso. Precisa de toda uma organização. Mas aí tá o pedido, né? Então você consegue observar que esse eu, nesse caso, não é, por exemplo, o mesmo uso da tirinha anterior. Que a gente viu lá o Vladimir Putin fazendo uma promessa. Aqui é uma promessa, gente? Não. Aqui não é uma promessa. Nesse caso, não. Esse caso, você consegue observar que ele está fazendo, inclusive, uma pergunta. Ninguém promete fazendo uma pergunta, né, professor? Aqui, olha só, é uma pergunta. E no caso aqui, ele está pedindo ela em casamento. Então, gente, é um pedido.
Não é mesmo? É um pedido. Pergunto a vocês, é um pedido formal ou informal? Não, gente, aqui é um pedido formal. Esse will, ele serve tanto para pedidos formais quanto informais, tá bom? Mas esse caso é um pedido de casamento, gente. É algo formal. Ou você vai para um casamento usando roupas de praia? Não, gente. Necessita de um grau de formalidade. Da mesma forma, se você vai, por exemplo, pedir alguém em casamento, você se organiza, não é de qualquer jeito, não. Parece aqui que foi de qualquer jeito, né? Colocou no outdoor e aí o que foi que a mulher fez? Respondeu que não. Está no direito dela, não é obrigada a casar com ele. E aí, gente, nós vamos para a nossa pergunta, né? Explique o uso do verbo modal will. Gente, essa questão ela é uma questão capciosa. Porque você tem que estar atento, você tem que estar de olho. Olha só. A letra A diz assim, ó. O verbo will tem ideia de futuro apenas. Eu sei, meu querido aluno, eu sei. Na hora que você olha para esse apenas, somente, ou sempre, nunca, você já fica assim com a orelha em pé, né, gente? Apenas, não. É um pedido, gente. É um pedido que expressa também futuro, mas não é apenas futuro, não. Letra A não vai ser nossa resposta. Não é apenas futuro, é também futuro. Que tal a letra B, gente? Esse verbo will expressa um pedido. Parece que é essa a nossa resposta, né, galera? Inclusive, é um pedido formal, é um pedido de casamento que está sendo feito. Nossa letra B parece ser nossa resposta. Vamos de letra C, gente. O verbo will faz uma sugestão, gente. Esse é uma pergunta. Como é que ele está sugerindo alguma coisa para ela? Não, gente, ele não está sugerindo nada, não. Ele está fazendo um pedido. Ele quer que ele case com ela, ele quer casar com ela. Então não é uma sugestão, não. Ele não está sugerindo nada, não. E a letra D diz que esse verbo will exprime uma obrigação. Não, gente. Não é obrigada a nada, não. Inclusive, ela disse até que não. Como é que é obrigada? Não, Nanina, não é isso, não. Ela respondeu, inclusive, negativamente. Não, não é uma obrigação. Então, galera, a nossa resposta para a questão número 1 é que esse will expressa um pedido. Vimos, inclusive, que é um pedido formal. E vimos também que esse pedido, além de ser um pedido, ele marca o futuro. Não é mesmo, gente? É marca de futuro. É um pedido no futuro. Cuidado aí para não escorregar na letra A, que falava de futuro apenas. Apenas não, gente. Apenas não. É futuro, mas também tem essa noção de pedido. Essa ideia de um pedido de casamento. E é isso, claro, que gera humor, né, pessoal? Um pedido de casamento que é feito no outdoor. Já pensou? Não dá, né, gente? Não dá. Principalmente, olha só, tendo aí esse perigo da pessoa responder que não. Quando você vai ao público assim, é complicado, né? Complicado. Enfim, gente. Pessoal, nós temos apenas 2 minutos para a gente encerrar a nossa aula. Então a gente vai ficando por aqui. Eu vou usar esses 2 minutos para dizer para vocês o que é que eu desejo a vocês. Pessoal, estamos finalizando essa primeira parte do nosso ano, esse primeiro semestre. Certamente, dessa nossa primeira parte, muita coisa boa ficou, muita informação, muita produtividade. Mas aí agora nós precisamos fazer uma pequena pausa. Precisamos descansar um pouco, oxigenar um pouco as ideias, respirar um pouquinho, para que a gente possa retornar renovados no próximo semestre. E aí, gente, para que isso aconteça, eu espero que vocês utilizem esse tempo da melhor maneira possível. Ah, professor, eu prefiro descansar. Descanse. Ah, eu prefiro
estudar um pouco mais, ou dividir o meu tempo, organizar o meu tempo, é com vocês. Certamente eu desejo a vocês muito sucesso nessa caminhada, mesmo que descansem, ou que estudem, ou que façam um pouco dos dois, e reafirmo o nosso compromisso aqui do Canal Educação, que no próximo semestre nós estaremos juntos para continuarmos trabalhando mais um pouco com a língua inglesa e, é claro, com questões, com textos e ideias, muita informação para que nossos encontros sejam mais produtivos possível. Então, pessoal, aquele abraço e eu vejo vocês em agosto no nosso segundo semestre. Bye, bye. See you.